Amado Senhor, nessa tarde nós estamos aqui diante de Ti, estamos aqui para vê-lo, para ouvi-lo. Tu tens a palavra que nós necessitamos. O Senhor é aquele que conhece a nossa condição e o Senhor deseja nos salvar dessa era maligna. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde para te buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Senhor, nós precisamos de Ti. Abençoa esses 2 dias de comunhão. Apareça para nós e fale conosco. Senhor, nós realmente temos um desejo que o Senhor nos transforme. Senhor, muda a nossa vida. Senhor Jesus, nós todos estamos aqui. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de as igrejas aqui no Triângulo Mineiro. Nós temos essa comunhão, essa conferência. E nosso encargo é falar sobre a necessidade atual, dentro do falar atual de Deus, porque Deus conhece a nossa condição. Nós precisamos ver que Deus fala ao longo do tempo, e à medida que nós nos aproximamos dos tempos finais, o seu falar vai se intensificar. Por quê? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, a situação está ficando cada vez mais difícil. É ou não é verdade? E por isso, o dispensar de Deus também será intensificado. Por isso, a nossa busca também tem que ser intensificada. E nós cremos na volta do Senhor. Você crê ou não? É. Uma coisa é a gente falar que crê, outra coisa é a volta do Senhor estar nos nossos planos. A volta do Senhor está no seu plano de vida? Consta a volta do Senhor? Ou a gente vai vivendo, daí, voltou, daí vamos ver no que vai dar. Se falarmos assim, daqui a 3 anos, né? Vai mudar tudo aqui no Brasil, tal. Você vai se preparar. Agora, a volta do Senhor é algo que é real. Tem que ser real na nossa vida. Tem que fazer parte dos nossos planos. Se faz parte do nosso plano, muda o nosso viver. Quanto tempo nós temos para amadurecer? Quanto tempo? Quanto tempo você vai levar para amadurecer? Muitos anos, poucos anos? Eu disse, não, 2, 3 dias é suficiente. Quanto tempo? O que você acha? Nós não sabemos, né? Não sabemos o dia da volta do Senhor, não sabemos nem quantos dias nós vamos viver nessa terra. Então, o tempo sempre tem que ser hoje. A minha busca tem que ser hoje. Meu amor para o Senhor tem que ser hoje. Essa deve ser a característica da nossa vida cristã nos tempos finais. É hoje. Eu vou buscar o Senhor hoje. Eu vou servir ao Senhor hoje. Amém? Então, amados irmãos, nós esperamos que a comunhão deste final de semana possa realmente abrir nossos olhos, possa nos preparar para a volta dele. Amém? Bom, como depois da conferência internacional nós não tivemos nenhuma chance de estarmos juntos, nós vamos tocar no encargo que o Espírito deu a nós nessa conferência internacional por meio do seu servo. E eu creio que o que foi dado, o encargo que foi dado, é de grande importância para as nossas vidas. Dentro do encargo que nos foi dado, inicialmente foi falado sobre Apocalipse, capítulo 1. Por isso, nós vamos dar uma olhada em Apocalipse, capítulo 1.
versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui nos diz que há uma revelação que Deus deseja mostrar aos seus servos. Lembre-se de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, nós precisamos de revelação. Deus deseja dar uma revelação aos seus filhos para os tempos finais. O mundo está sem direção porque não conhece a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos diz tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Então, o mundo pode estar perdido, mas nós não estamos perdidos. Nós temos direção, nós sabemos o que vai acontecer e nós sabemos também para onde vamos. Está certo? Então isso é um ponto de grande importância, mas é uma revelação que todos nós precisamos ter e que o Senhor notificou, deu essa revelação para João, para ele compartilhar com os conservos que somos nós. E nós podemos ver no versículo 2, que diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Nós temos aqui dois itens importantes: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus deve produzir o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse, a igreja é revelada como um candelabro. O candelabro tem uma característica: o candelabro brilha. E essa luz é um testemunho, não é? E essa luz é um testemunho. Se nós dermos uma olhada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode ver aqui, nós vemos a palavra, a vida e a luz. A vida está na palavra, e a vida, aqui diz a vida, era a luz dos homens. Significa que a palavra, luz e vida estão totalmente conectadas. A palavra produz o testemunho, a luz é um testemunho. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio que para testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então a palavra de Deus deve gerar um testemunho, deve gerar uma luz em nossas vidas. E essa luz é o testemunho de Jesus Cristo. Os tempos finais são tempos de trevas e nós necessitamos de luz. E a igreja é revelada em Apocalipse como um candelabro, como uma entidade orgânica que brilha. Mas eu gostaria, irmãos, de tocar nessa primeira mensagem sobre como receber a revelação. Deus dá revelação, mas existem certos princípios que nós precisamos guardar, que nós precisamos conhecer para nós recebermos uma revelação de uma maneira adequada. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança.
Aqui, João está já escrevendo, e ele se denomina nosso irmão e nosso companheiro. Irmão no aspecto da vida e companheiro. Por quê? Porque nós todos estamos na mesma jornada. Não é? Não estamos caminhando juntos? Não estamos caminhando juntos para o mesmo alvo? Nós devemos nos lembrar o que Efésios capítulo 4, versículo 13, diz, bem no seu início, uma expressão, até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos, tá certo? Então, nós podemos ver claramente, nós somos irmãos e somos companheiros nessa jornada. Irmãos porque nós temos a mesma vida, companheiros porque nós caminhamos juntos. João, ele se apresentou dessa maneira a nós, e isso é realmente um grande conforto para as nossas vidas. Por quê? Porque ele diz que é nosso irmão e é companheiro em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança. Significa, os tempos finais serão tempos realmente difíceis. Isso é a própria palavra de Deus que diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amados irmãos, não vamos nos enganar. Os tempos serão difíceis para todos. Não vai ter tempo fácil para ninguém. Então nós somos irmãos e companheiros na tribulação. Mas não é só na tribulação, mas também no reino. Por quê? Porque o nosso destino é o reino. Então, hoje, quando estamos passando no meio da tribulação, precisamos saber, nós estamos indo para o reino. Tá certo? Esse momento de tribulação é um momento temporário, mas nós estamos indo para o reino. Mas para isso, nós precisamos de perseverança. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E acrescenta uma palavra aqui, em Jesus. Esse é o segredo. É em Jesus. Não adianta passar tribulação fora de Jesus. Se eu passo tribulação, eu tenho que passar em Jesus. Certo? Se eu vou para o reino, é em Jesus. Se eu tenho perseverança, é em Jesus. Daí ele diz assim, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui existe um ponto de grande importância que eu quero desenvolver um pouco. Diz assim, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós sabemos que João já era alguém numa idade avançada, e ele foi deixado na ilha de Patmos, exilado nessa ilha, para morrer. Nessa ilha não tinha nada. Então, era um lugar de grandes dificuldades. Não era uma ilha num paraíso tropical, cheio de coqueiros, né? Água de coco, né? Uma rede. Não era assim. Era um lugar era uma ilha desértica, um lugar bastante difícil. E ele disse uma coisa muito importante aqui. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você pode ver uma coisa, ele não reclamou de estar naquela ilha. Ele disse que ele estava naquela ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ver um contexto. Para Deus revelar o livro de Apocalipse,
era necessário que João estivesse num ambiente. E o ambiente, por uma revelação tão grande, era a ilha de Patmos. Os irmãos compreenderam? Para toda a revelação de Deus, Deus não necessita somente de uma pessoa. Ele precisa que essa pessoa esteja num determinado ambiente. Um ambiente para poder receber esta revelação. E o ambiente mais adequado para receber uma revelação, como do livro de Apocalipse, era a ilha de Patmos. Deus nunca levaria alguém para um ambiente para dificultar o recebimento da revelação. Mas Deus sempre nos coloca num ambiente para podermos receber uma revelação. Talvez hoje, quando você está passando por esse momento de dificuldade, de tribulação, você se sinta numa ilha de Patmos, lugar onde nada é deixado, um lugar onde, podemos dizer, a pessoa deixa você lá para você morrer. Talvez o seu sentimento seja, se eu continuar assim, eu vou morrer. Eu quero dizer uma coisa. Deus não quer que você morra. Deus quer te dar uma revelação. Esse é um princípio que existe na Bíblia. Vamos dar uma olhada em Mateus 16. Versículo 13. É um versículo bastante conhecido e também esse ponto nós desenvolvemos muitas e muitas vezes. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Você pode ver, o Senhor Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe, que fica aos pés do Monte Hermon, um lugar de céu limpo, longe da atmosfera poluída de Jerusalém, a poluição religiosa. Colocou os discípulos num ambiente adequado. Por quê? Porque ele queria dar uma revelação aos discípulos. Você pode ver, ele não podia dar essa revelação em Jerusalém. Ele teve que levá-los para Cesareia de Filipe. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, nesses tempos finais, Deus deseja revelar muitas coisas para nós, seus filhos, para nós podermos ter forças para avançar. Senão nós vamos desfalecer no meio do caminho. E se Deus está hoje permitindo que a gente seja colocada na ilha de Patmos, é porque Ele deseja revelar alguma coisa para nós. Então não pense somente, puxa, eu estou passando por meio de uma grande tribulação. Pense de outra maneira. Deus quer falar comigo no meio disso tudo. Deus quer revelar algo para mim no meio disso tudo. Algo que vai mudar a minha vida e mudar a vida daqueles que estão comigo. Você tem a sua ilha de Patmos, eu tenho a minha ilha de Patmos. A pergunta muitas vezes é: por que estou nessa ilha? Por que Deus permitiu que eu estivesse nessa ilha? Ali Apocalipse 1:9 diz claramente: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Porque Deus deseja falar. Uma outra porção ligada a essa questão do ambiente, para poder receber a revelação adequada, está em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22, nós temos então o relato de uma cura de um cego. Mas essa cura teve
algumas características muito especiais. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Preste atenção, Jesus curou muitos cegos, mas nesse caso nós temos um ponto muito especial. Ele pegou esse cego e levou-o para fora da aldeia, aplicou-lhe saliva nos olhos e perguntou: vês alguma coisa? Você pode ver aqui, ele, para poder curar o cego, para poder fazer o cego enxergar, ver algo, ele teve que mudar o ambiente. Ele teve que tirar o cego da aldeia. Então este, recobrando a vista, respondeu-lhe: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, por essa resposta, daí quando o Senhor perguntou: o que está vendo? Daí ele respondeu algo. Daí o Senhor viu: ele não está vendo bem ainda, precisa de alguma coisa a mais. Daí, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Agora ele podia ver de uma maneira perfeita. E preste atenção que o que diz o versículo 26. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Significa que aquele ambiente fazia mal para ele. Era um ambiente que o tornou cego. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Se hoje nós estamos passando por uma tribulação, essa tribulação é a nossa ilha de Patmos, e Deus deseja dar uma revelação para nós, Deus deseja abrir os nossos olhos. Isso é algo que nós precisamos perceber. Então, nesses tempos finais, no meio das situações difíceis, nós vamos ver o Senhor. Todos nós vamos ver o Senhor. Ou se você pode não ver, porque se você só fica reclamando, xingando, bravo, você não vai nem ver nada. Mas se estiver no Espírito, você vai ver. Então, voltando para Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu estou preparando esses pontos, irmãos, porque eu creio que é para dar uma nivelada, para todos receberem a visão que nós vamos falar depois, tá? Isso aqui é só a preparação, não é o tema, isso é só a preparação. Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, ok, para podermos receber a revelação, primeiro nós temos que estar no ambiente adequado. Deus nos coloca no ambiente adequado para podermos receber uma revelação. E a maioria das vezes esse ambiente é uma tribulação, porque a tribulação nos força a ter uma busca, né? Nos faz voltar ao Senhor. Aqui já achei-me em espírito. Então, outro ponto importante é: nós estamos no Espírito. Então, no Espírito, nós seremos capazes de receber uma revelação. Aí diz assim: no dia do Senhor. João escreveu especificamente que aquele dia era dia do Senhor. O que é um dia do Senhor? Um dia do Senhor é um dia que pertence ao Senhor. O dia do Senhor. Não é? Ele é o dono desse dia. Então, só que existe um certo conceito nosso, é o seguinte: dia do Senhor é domingo. O resto dos dias são nossos, né? Eu tenho 6 dias para mim, daí eu dou um dia
para o Senhor. Um dia para o Senhor e os 6 só para mim. Para dizer a verdade, amados irmãos, todo dia nosso tem que ser do Senhor. Vocês concordam comigo? Quem nos deu o dia? Foi o Senhor que nos deu o dia. Então, esse dia deve ser do Senhor. Significa, se hoje estou vivo, esse dia eu vou consagrar ao Senhor. Por quê? Porque eu quero que esse dia seja contado diante de Deus. Não seja um dia desperdiçado. Não seja um dia jogado fora. Lembre-se, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Quantos dias nós temos na nossa vida? Nós não sabemos. Cada dia que for para o Senhor, nos levará a crescer em vida. Cada dia dedicado ao Senhor, nos fará sempre ter um propósito adequado. Então, é necessário nós estarmos em espírito, e é necessário nós termos a visão de que esse dia é do Senhor. Os meus dias são do Senhor. Se eu tenho essa percepção, ali eu tenho, os requisitos para que Deus fale comigo e me dê uma revelação. Deus sempre deseja se revelar a nós. Deus sempre deseja falar conosco. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Deus sempre deseja falar conosco, deseja se revelar a nós. Nós precisamos, então, diante do Senhor, ter um coração. Senhor, se você quer falar comigo, eu quero ouvi-lo. Se você quer revelar algo para mim, eu quero ver o que você deseja revelar para mim. Amém? Daí João, ele dá o testemunho. Ele diz, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, amados irmãos, ele ouviu uma voz. Esse é o primeiro passo da revelação, né? Depois desses requisitos, Deus começa a falar. E nós podemos ver aqui a reação dele. Ele diz, ouvi por detrás de mim. Ele deu a direção da voz. Significa a voz estava atrás de mim. Se a voz está atrás de mim, é porque eu estou olhando para a direção errada. Está vendo? Então eu tenho que me virar, não é? Se a voz está atrás de mim, eu estou na direção errada. E eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Quase sempre a voz está atrás de nós. Porque quando Deus quer falar conosco, quer que a gente mude de direção. Entende o que eu quero dizer? Deus quer que a gente dê uma virada. Isso é importante. Nesses tempos finais, nós todos os dias precisamos dar uma virada. E a voz era como de trombeta, e em Números capítulo 10, nós não vamos entrar nos detalhes, você pode ver a trombeta, as 2 trombetas de prata. As 2 trombetas de prata o Senhor mandou confeccionar para que tocassem, ao tocarem, o povo de Israel soubesse o que fazer. Por exemplo, hora de levantar acampamento. Naquela época não tinha WhatsApp, manda mensagem, todo mundo, levantar acampamento. Tocavam. Então, de acordo com o toque, sabia, tem que levantar o acampamento. Sabiam quando era para batalha. Então, o toque, a voz de trombeta, é a voz que dá direção. Números capítulo 10, a partir do versículo 1, fala das trombetas de prata.
E aí no versículo 11 diz assim: o que vês escreve em livro, mas ele não estava vendo nada. Como ele poderia escrever? E o versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Então, amados irmãos, essa volta é importante. Por que eu estou falando isso aqui? Eu creio que nesse final de semana Deus quer falar com cada um de nós. Você, primeira pergunta, você está na ilha de Patmos? A sua ilha? Segundo, você está no Espírito? Esse dia para você é do Senhor? Então, esses são requisitos, porque Deus quer falar. Você vai ouvir. E aqui no versículo diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Nós temos então que mudar a direção. Amados irmãos, a razão dessa conferência é nos fazer mudar de direção. Nós precisamos mudar de direção. Todos os dias seguir o Senhor. Nós somos muito tradicionais e religiosos. Nós gostamos de fazer as coisas por costume. Você sabe o que é seguir o Espírito? Seguir o Espírito não é fácil. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Significa o quê? Que não tem rotina. Não é uma coisa que você sabe. Amanhã, não, agora eu já sei tudo. Já sei tudo que eu vou fazer amanhã. Não, se eu ando no Espírito, eu não sei nada. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Seguir o Espírito é fácil? Andar no Espírito é fácil? Não é. Todo momento nós precisamos estar atentos. Porque eu tenho que saber que direção o Espírito vai tomar. Ninguém gosta de incerteza. Nós gostamos da coisa assim certinha. Eu gostaria de saber tudo que vai acontecer amanhã, assim, tudo deve para eu estar preparado, né? Seria tão bom, não é isso para a gente fazer as coisas? Mas não é assim, graças a Deus. Então, como é que vai ser? Oh, eu não sei. Só sei de uma coisa: eu tenho que seguir o Espírito. E o Espírito dá virada a qualquer momento. E você sabe como é que o Espírito anda? Ezequiel capítulo 1. Ali, Ezequiel nos conta a visão dos seres viventes e da roda. Dos seres viventes e da roda. E como é que esses seres viventes e essa roda andavam? Ezequiel 1,14. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Como é que esses seres andavam? Zigue-zague. E nós vamos seguir. E tem uma característica. Quer ver, ó?
versículo 6, Ezequiel 1:6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados. Assim todos 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Então tinha 4 rostos, então olhavam para os 4 lados. Se ele tem 4 rostos, ele está indo assim, está indo para frente. 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 Se pergunta ele, para onde você está indo? Para frente! Agora, nós aí que somos extremamente limitados, nós temos que saber seguir. Os irmãos compreenderam? É assim que se segue o Espírito. Vocês não sabem de onde vem, não para onde vai. Então o que nós precisamos fazer? É viver no Espírito. Daí, quando para nós ele deu uma virada. Para ele continua em frente, ó. Ele continua em frente, não é? É assim que nós devemos seguir o Senhor. Bom, voltando para Apocalipse, capítulo 1, nós vimos que ele disse, voltei-me para ver quem falava comigo, voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Daí ele descreve esse Senhor que ele viu. Então, amados irmãos, o que nós precisamos ver, o que Apocalipse 1 nos mostra é que, ao Senhor falar, ao ouvirmos a voz, nós precisamos nos voltar, porque nós precisamos ver quem fala conosco. Nós precisamos ver quem está falando com a gente. Precisamos ver esse Senhor que fala conosco. Os irmãos compreenderam? Isso faz toda a diferença. Foi nessa volta que ele conseguiu ver, recebeu uma revelação. A primeira das 4 grandes revelações de Apocalipse. Ele viu os candelabros e viu semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, ele viu Cristo e a igreja. Ele viu. E quando ele viu esse Senhor, que era o Senhor em glória, aqui diz que quando vi, caí a seus pés como morto. Então, amados irmãos, Deus deseja falar conosco. Ao falar, nós precisamos nos voltar. E ao nos voltarmos, nós precisamos vê-lo. E quando nós o vemos, nós caímos. Por quê? Porque ninguém consegue ver o Senhor sem cair. E ainda mais, ao vermos o Senhor, nós vemos nossa verdadeira condição. Então, só para dar uma boa base na palavra para os irmãos, vamos ver Êxodo 33, 20. Acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, quando nós vemos a face do Senhor, o que é natural morre. O que é natural morre. No meio das situações, quando o Senhor aparece para nós, algo no nosso interior morre, o que é natural. E esse é um princípio de grande importância. Por quê? É porque é de revelação em revelação, visão após visão,
que nós vamos sendo transformados. À medida que vamos vendo o Senhor, o que é natural vai morrendo. E nós nos tornamos uma nova pessoa. Nós podemos ver quando temos comunhão com alguns irmãos que passaram por experiências bem profundas. Ao tocar no interior deles, você percebe, ele viu o Senhor. Por quê? Porque não tem resistência. Você consegue tocar lá no fundo. Por quê? Porque aquela coisa foi quebrada, porque viu o Senhor. E existe uma porção em Isaías que nos revela e nos mostra. Isaías era um profeta. E Isaías capítulo 6, diz assim no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, Isaías capítulo 6, Isaías nos relata a sua experiência. Ele já era um profeta. E ele conta que no dia da morte, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Eu quero falar novamente sobre viver no Espírito, no versículo 2. Esses serafins tinham 6 asas. Com 2 cobria o rosto, 2 cobria os pés e usava só 2 asas para voar. Se voava, se com 2 cobria o rosto, ele conseguia ver? Não. O voo dele era voo cego. O que isso quer dizer? Eles não voavam segundo o que eles achavam. Eles voavam seguindo a direção de Deus. Você não sabe para onde vai. Então, olha só. Aqui tem um princípio espiritual. Quem vive, serafins vivem na presença de Deus. Eu não vou andar segundo os meus próprios olhos. Eu vou andar segundo a direção de Deus. Então, veja, o voo deles era um voo cego. Se você subisse no avião e entrasse o piloto com o bengalinha assim. Quem que é esse? O piloto do avião. O que você ia falar? Deixa eu sair. Deixa eu sair. Diz, não, ele sabe para onde está indo. Veja, amados irmãos. Tá? Então, isso é alguém que vive na presença do Senhor, esses serafins. Bom, aqui nós vemos a reação
de Isaías. Eu disse, ai de mim. Irmãos, eu quero que vocês percebam que Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8, o título dessa porção diz, ais contra os perversos. Versículo 8, ai. 11, ai. 18, ai. 20, ai. 21, ai. 22, ai. Tá certo? Cheio de ais. Ais contra tal pessoa, ai contra isso, ai daquelas pessoas assim. Observa, mas quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim. Quem vê o Senhor, toma a palavra para si. Como eu estava falando, irmãos, essa primeira mensagem é uma mensagem de preparação. Isaías disse, ai de mim. Ele viu, ele era um profeta. Mas aqui diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque ele teve tal reação? Versículo 6 diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Quando ele disse, ai de mim, ele viu. A salvação chegou até ele. Não é? E seus lábios foram purificados. Ele deixou o anjo tocar seus lábios com aquela brasa. Ele deixou, porque ele viu. Ele viu como eram seus lábios. Eu espero que nesses 2 dias, hoje e amanhã, o Senhor mostre alguma coisa para cada um de nós e a gente deixe o Senhor tocar. Era uma brasa. Essa região é muito sensível, não é? Até sopa quente você tem medo de tomar. Imagina uma brasa. Deixa eu tocar? Não precisa ter medo. Deixa o Senhor tocar. Não vai morrer de jeito nenhum. Só vai ser purificado. Mas nós temos que mudar. Foi a partir desse momento que ele conseguiu ouvir. Ele disse, ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Daí ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, João, ele estava ali, ele viu, ele caiu. Caiu como morto, mas o Senhor disse para ele, não temas, sou o primeiro e último. Ele se revelou ainda a João. Daí no versículo 19 diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Por que essa experiência foi necessária? Porque se não tivesse tido esta experiência, ele poderia, à medida que o Senhor fosse revelar as coisas a ele, interferir em muitas coisas. Ah, Senhor, acho que não é assim não. Ah, eu não concordo com isso. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Alguém que Deus toca, não discute mais com o Senhor. Aceita o que o Senhor diz. Amém. Que vez? Escreve. Amém. Eu vou escrever. Ele viu algo. Ele viu algo que mudou a vida dele. Não é? Então, isto é algo de grande importância, amados irmãos.
E foi a partir daí que ele mandou escrever, diz assim, escreve, pois, as coisas que viste e as que são as que hão de acontecer. Daí ele manda escrever as cartas às igrejas. Daí ele escreve as cartas às igrejas. E nessas cartas às igrejas existem alguns itens. Nós gostaríamos de compartilhar com todos. Vários desses itens, esses assuntos nós já liberamos por meio das mensagens, né, que foram dadas pelos irmãos aqui em Uberaba. Mas como essa é uma reunião para todo o Triângulo Mineiro, eu acho muito importante apresentar esses princípios que estão nas 7 cartas. Primeiro princípio que está nas 7 cartas é: a todas as cartas, logo no início, o Senhor se apresenta. O Senhor se apresenta de uma maneira muito especial, de uma maneira muito particular a cada uma das igrejas. Ela não se apresenta de uma maneira igual. Por exemplo, quando escreveu para a igreja em Éfeso, diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando escreveu para Esmirna, ele diz: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Quando escreveu para Pérgamo, diz assim, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja em Tiatira, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Para a igreja em Sardes, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a Filadélfia, essas coisas diz o Santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E para a igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você pode ver, ele se apresentou de uma maneira diferente para cada uma das igrejas. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 13, diz: no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Porque o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas e conhece a situação de cada igreja. Amados irmãos, se Ele conhece cada igreja e a situação de cada igreja, Ele tem uma palavra para cada igreja. Aplicando de uma maneira mais ampla, Ele, pelo fato de caminhar no nosso meio, conhece a cada um de nós e Ele tem uma palavra para cada um de nós. Uma palavra muito específica, muito especial para cada um de nós. Você crê nisso? O Senhor anda no meio das igrejas. Ele sabe, não é? Então Ele tem uma palavra para você, tem uma palavra para mim, porque Ele deseja nos salvar, Ele deseja nos fazer brilhar. E no final dos tempos, amados irmãos, vocês sabem que aqui em Apocalipse a igreja é revelada como candelabro, e os mensageiros das igrejas são retratados como estrelas. Tudo são coisas que brilham. Aí, então, podemos ver, o Senhor se apresenta de uma maneira muito especial, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o ponto que Ele deseja nos curar. O Senhor também, nessas cartas existem 7 vezes, né? O conheço, a palavra conheço, significa Deus, o Senhor sabe de tudo. Não adianta esconder. Adianta. Então o Senhor diz de uma maneira muito, muito clara. Ele se apresenta, ele logo vai dizendo: conheço as suas obras, conheço, eu sei tudo que você faz.
Eu sei das coisas boas que você faz, mas também eu sei das coisas ruins que você faz. Mas eu sei. Eu conheço tudo. Esse é o nosso Deus. Ele conhece tudo. Adianta se esconder? Melhor coisa é ir diante dele e se abrir e dizer: Senhor, então me cura. Se você me conhece, me cura. E por que Deus fala? Nós podemos ver em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Versículos 12 e 13. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui nos mostra que a palavra de Deus penetra, corta, separa, divide e deixa o nosso ser aberto. Não é? Então, é a mesma coisa que um médico abrindo o nosso ser para fazer uma cirurgia. Ele abre e vê tudo que está dentro. Ele sabe o que deve ser feito. A questão é se nós deixamos ele operar e fazer ou não o que ele deseja fazer. Então, por isso, nas cartas às 7 igrejas, é a cirurgia que o Senhor está fazendo nas igrejas. E o Senhor diz: eu conheço, eu sei de tudo. E aí, ele vem e faz. Ele opera. E aí, quando ele abre, ele diz: eu conheço. Daí ele dá algumas recomendações e ele diz algumas coisas para as 7 igrejas e também diz para cada um de nós. Então ele diz: eu conheço a sua vida. Ele diz assim, em 4 lugares ele diz: eu tenho contra ti. Ele diz: tem alguma coisa dentro de você que eu sou contra. Eu sou contra porque essa coisa é contra a minha pessoa. Significa que nós somos opostos. Então nós precisamos saber, irmãos, tem coisa em nosso interior que o Senhor é contra. Se o Senhor é contra, é algo sério. Eu não vou citar todos os versículos. Tem 2 vezes que o Senhor diz: lembra-te. Tem coisa que você tem que lembrar, significa que você nunca pode esquecer. Um deles, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde caíste. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Está vendo? Então, olha só. Tem coisa que o Senhor diz, você tem que se lembrar. Tem coisa que o Senhor diz: isso eu sou contra. Tem coisa na sua vida que eu sou contra. Tem em 4 lugares, podemos dizer 5, que o Senhor diz: arrepende-te. Você tem que se arrepender. E esse arrependimento é muito importante. E em 3 lugares tem: venho a ti. Se você não se arrepender, eu virei, eu vou vir e vou fazer alguma coisa. E em 7 lugares ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou de uma maneira diferente para cada igreja. E aqui mostra a importância da nossa comunhão.
Comunhão não somente entre as igrejas, mas comunhão entre nós. O que Deus falou para você e o que Deus falou para mim. Se nós tivermos comunhão, eu vou ficar sabendo, né? Isso vai me ajudar. Também temos 7 lugares, temos a promessa para os vencedores. Promessa para os vencedores. Ele mostra de uma maneira muito clara de que é possível vencer todos esses problemas que foram apresentados. Se não fosse possível, não haveria vencedores. Mas em todas as cartas, o Senhor faz um chamamento ao vencedor. Então, qual é o nosso caminho? É vencer, não é? Não é fugir, é vencer. E esse é o caminho que nós devemos tomar. Agora, tem vários itens, mas eu gostaria de ressaltar um item a mais, porque eu creio que é muito importante para nós, seja como cristão individualmente, seja como igreja coletivamente. É a expressão a si mesmos se declaram. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que, olha só, a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Capítulo 3, versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. A si mesmos se declaram. E em uma menção parcial, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Olha só, temos 3 vezes a expressão, a si mesmo se declaram tal, e não são. Então, irmãos, um princípio muito importante. Falar de si mesmo não adianta nada. Eu declarar a respeito de mim mesmo não tem valor nenhum. Vale é o que Deus declara. O que o homem declara não vale nada. Por que eu quero tocar nesse ponto? Porque nós costumamos falar, nós somos o testemunho do Senhor nessa cidade. Não temos costume de falar isso? Temos ou não temos, irmãos? Você já pensou? Deixa eu falar assim. Esses que a si mesmos se declaram que são testemunho na cidade e não são. Então, eu quero dizer uma coisa, irmão. A si mesmo se declarar não vale nada. O que vale é o Senhor declarar. Então eu disse, e agora, Miguel? Então vamos viver de tal modo que o Senhor declare. Não adianta eu achar que eu sou alguma coisa. Senão, nós ficamos ali numa boa, né? Nós somos. Cadê? Candelabro, brilha. Então, não adianta a si mesmo se declarar. O que vale é quando o Senhor declara. Então, preste atenção. Apocalipse 1, João recebe uma revelação.
E ali temos todos os princípios de preparação para alguém receber a revelação. E aí, Apocalipse 2:3, o Senhor tem jeito de falar e nós temos jeito de receber. Tá certo? Então, amados irmãos, essa aqui é uma palavra de preparação.